Ontem enfiaram uma malandragem ao apagar das luzes na reforma política que os jornais hoje estão repercutindo com grande impacto, com grande dimensão, que é a possibilidade de que esses mesmos vagabundos e canalhas que dominam a política brasileira estabelecerem censura na internet, obrigando provedores de sites que eventualmente acolham notícias, informações ou críticas ou ataques que eles considerem ofensivos. Eles aprovaram lá um artigo que determina que o provedor tem que tirar imediatamente esse conteúdo que eles, políticos, considerarem ofensivos, ou os partidos considerarem, em 24 horas, apenas mediante a denúncia do interessado. Ou seja, não precisa de autorização judicial. Eu queria dizer que, para mim, isso aí é farofa que não vai dar em nada. Porque sem autorização judicial, sem o pronunciamento da justiça quanto ao mérito, o provedor não está obrigado a porcaria nenhuma, a despeito da existência desse artigo legal. Quem define o ato coator, quem define a punição, quem define é a decisão judicial. O legislador ele pode estabelecer o seguinte: dentro do entendimento da legislação, este ato aqui é criminoso. Ele cria essa lei. Mas quem vai arbitrar se de fato ocorreu o crime é o judiciário. Então os caras simplesmente não têm nenhuma possibilidade de fazer valer este tipo de prepotência censória sem que o judiciário se pronuncie. Basta que o provedor reaja com uma solene banana a qualquer pedido dessa natureza oriundo do meio político. Ah, olha, de acordo com a lei número tal, o senhor Eduardo Barão me fez aqui algo que eu considerei ofensivo, uma crítica de ódio, eu quero que você tire isso do site, que você tire o site do ar. Não tiro. E aí vai fazer o quê? O Gedel Vieira Lima vai invadir a sede do UOL para dar porrada nas pessoas lá dentro? O Renan Calheiros, o Eduardo Cunha, o Sérgio Cabral, o Jader Barbalho, o Sarney, não tem esse papo. Lula, quem é que vai invadir? Então é o seguinte, isso aqui é escandaloso pela intenção que revela, é escandaloso pela moral que expõe. A classe política brasileira está tomada por gente desse nível. Os partidos políticos brasileiros são quadrilhas políticas. O Congresso Nacional é um antro de criminosos. E não adianta dizer que ali tem uma minoria combativa, ética, honesta, porque quem comanda o espetáculo são os criminosos. Isso é inegável e vê-se pelo rumo que o navio toma. O navio do Congresso Nacional só toma o rumo da criminalidade, da canalice, da impunidade. Predominantemente é isso. De vez em quando e tal, joga uma sardinha para os peixes. O resto é crime, impunidade, corrupção, corporativismo, e por aí vai. Esse ato é típico, ele é muito mais um ato que demonstra, mais uma vez, com quem nós estamos lidando, do que um ato que possa ter efetividade. Repito, o provedor pode dar uma solene banana para esses caras quando vierem com essa pretensão de tirar o conteúdo do ar. Recorram à justiça, como, aliás, toda a sociedade tem que fazer quando sente que teve um direito lesado. É a justiça que tem que dizer que o conteúdo se enquadra naquela lei, e não o autor da lei. Então, esta repercussão que essa notícia está tendo hoje, repito, ela é muito mais fruto da perplexidade, da indignação das pessoas, que é justificada diante dessa tentativa criminosa do Congresso de fazer mais uma coisa absurda, do que propriamente da possibilidade concreta desse ato censório prosperar na prática, tá certo? Mas fica exposta mais uma vez a horroroso traseiro dessa gente. A notícia que hoje está dominando as manchetes, vejam que a reforma política, que foi esse circo aí que nós acompanhamos nos últimos 2 meses, ou talvez um pouco mais, muitas reportagens, muitos comentários, muitas análises, muitos debates, muitas sessões e coisa e tal, né? A gente vem batendo na tecla de que isso não é uma reforma política, é uma reforma dos políticos. Se você perguntar à sociedade brasileira se ela quer uma reforma política, ela tanto quer que esse foi um tema predominante nas manifestações de 2013, elas começaram com outras motivações,
mas depois ganharam algumas sínteses, e uma dessas sínteses foi a necessidade de uma reforma política, uma reforma que reduza a quantidade de espaços que a classe política tem para atuar como se fosse uma casta de divindades, reduz a quantidade de espaços que a classe política tem para dominar o país de forma abusiva, dominar o Estado de forma abusiva, comandar a vida das pessoas de forma abusiva, proteger-se de crimes que cometem, cultivar a impunidade. Tudo isso faz parte da reforma política que a sociedade brasileira um dia haverá de conseguir. E essa reforma política, ou dos políticos, como eu insisto em dizer, discutida e efetivamente aprovada na Câmara, registrou modestíssimos avanços na pauta de interesse da sociedade e alguns concretíssimos avanços na pauta de interesse das próprias quadrilhas partidárias. Avançamos na questão da cláusula de barreiras, que impede que os partidos nanicos criados com finalidade puramente financeira, monetária, continuassem proliferando. Tem quase 60 pedidos de registro de novos partidos no TSE, já são mais de 30 em atividade, e muitos deles, para não dizer a quase totalidade, existem única e exclusivamente para entrar no balcão de negócios, de negociação de minutos em propaganda de televisão e rádio, de poder ficar na teta do fundo partidário, para agrupar interesses escusos de grupos que se organizam como partidos. Essa cláusula de barreira é um avanço. Quem não tiver uma performance mínima em número de votos na próxima eleição deixa de ter acesso ao fundo partidário e aos horários gratuitos de propaganda no rádio e na televisão. Outro avanço também foi que, na consequência de um crime, que é a criação desse fundo bilionário para custear campanhas, como contrapartida, podemos dizer assim, eles acabaram com a propaganda política na televisão e no rádio em anos não eleitorais. Como a cada 4 anos nós temos 2 eleições, livramos-nos de 2 anos de propaganda eleitoral, que são os anos onde não há eleições. É alguma coisa? Sim, é alguma coisa. Podia ser muito mais? Poderia ser muito mais. Tirando essas 2 questões, o resto continua de igual para pior. Criou-se um fundo partidário bilionário para custear projetos políticos e campanhas políticas e candidaturas com dinheiro público, dinheiro que vai sair de renúncia fiscal que não deveria existir, porque o que justificava essa renúncia fiscal para as emissoras de comunicação era a propaganda. O que tinha que se fazer pura e simplesmente era acabar com a propaganda e acabar com a renúncia fiscal. E dinheiro de emendas parlamentares que existem. Esses imbecis chamam aquilo de um direito do parlamentar. É um direito do parlamentar no sentido da gestão do dinheiro que ali está contemplado. Mas não é um direito do parlamentar fazer com essa gestão o que bem entenda. Ele tem que usar este dinheiro dentro do pressuposto que justifica a criação das emendas, qual é? Fazer financiamento de obras, construção de coisas que interessem às comunidades que eles representam. Eles vão pegar dinheiro de obras, portanto, contemplados em emendas parlamentares e jogar no fundo partidário, ou melhor, no fundo de campanha. E vão pegar essa renúncia fiscal, que deveria ser encerrada, para que o dinheiro da renúncia fosse para os cofres públicos, e jogar na campanha também na forma de financiamento. Então, essa reforma dos políticos não contemplou, como eu tenho dito aqui, o fim do voto obrigatório, não contemplou a redução de imunidades, não contemplou privilégios para as emendas de iniciativa popular, projetos de iniciativa popular, não contemplou procedimentos de celeridade nos processos de lesão ética, de corrupção e de outras coisas, ou seja, punições internas dentro do Congresso Nacional, não contemplou a reversão do voto. O cidadão que vota, é aquela comparação que eu gosto de fazer: você vai, se apaixona por alguém, propõe o casamento, concorda-se com o casamento, vai-se para uma igreja onde você, diante da sua comunidade, dos seus entes queridos, sua noiva ou seu noivo também, e diante do Deus em que você acredita, você promete ficar junto daquela pessoa até o fim de seus dias.
até que a morte os separe. Faz esse compromisso solene, faz um coquetel depois, uma festa, todo mundo comemora, vai para casa. Chegou em casa, não deu certo, em 48 horas você se separa. Depois de ter feito uma promessa solene, ter gasto dinheiro de festa, ter dito para o Deus em que você acredita que não se separaria jamais, você vai se separa. Por quê? Porque a realidade que se impõe às pessoas, ou com a qual elas se deparam, é que determina o que elas vão fazer. Então, se você consegue reverter um compromisso dessa solenidade em 48 horas, porque esse é um direito soberano de cada um, como é possível que você vote em alguém para senador por 8 anos, descubra 48 horas depois que votou num ladrão, num vagabundo, num criminoso, e você não pode romper esse contrato? Você não pode cassar o voto que você deu? Mecanismos para isso certamente há. A tecnologia isso oferece. Não foram criadas aí as candidaturas avulsas, poderiam ter sido criadas pela própria reforma política. Nada disso que nos interessava foi criado, minha gente. Vamos nessa.